Olá, boa noite a todos. Que alegria estarmos juntos hoje, dia 15 de outubro de 2023. É uma data muito especial, domingo, dia dos mestres, dia dos professores, e devemos lembrar que o maior mestre de todos é o nosso governador espiritual, Jesus. E nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, e aproveitamos também para eh, nos colocarmos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E assim eu me apresento também, Isso. Roberto Antônio de Oliveira. Então, sejam todos muito bem-vindos. Aproveitamos para cumprimentar o nosso querido neto, Luiz Felipe. Sejam muito bem-vindos, Luiz Felipe. Mas aproveitamos também para avisar aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Mantenham-se também em sintonia, sintam-se fazendo parte desse momento espiritual, com muita fé, com muita confiança. Coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, ao final ela será magnetizada. E nós aproveitamos para cumprimentar a Roseli Martins, seja muito bem-vinda, Roseli. A Mariana Fosati. Então, amigos, para aqueles que desejarem acompanhar junto conosco o Evangelho no Lar, pegue os seus evangelhos, nós estamos no capítulo 3. Hoje nós vamos ver o restantezinho do item 14 e do item 15. Então vamos preparando o nosso ambiente espiritualmente, lembrando, falta apenas um minutinho para as 20 horas, como é importante fazermos o Evangelho no lar. O Evangelho é uma oportunidade, abrirmos os nossos lares, os nossos corações, para receber Jesus através de seus enviados. Porque sabemos que Jesus, ele tem uma equipe imensa que vem em seu nome nos assistir. Temos os nossos protetores individuais, os anjos, guardiães das nossas vidas. Então, quando fazemos o Evangelho, criamos uma proteção em torno do nosso lar, mas também essa proteção ela se expande para todo aquele ambiente onde nos encontramos, para o nosso prédio, edifício, para o nosso condomínio residencial, para a nossa rua, para o nosso bairro. Então, fazermos o Evangelho é uma oportunidade de contribuirmos com a obra do Mestre, principalmente nesses momentos tão conturbados que o nosso planeta vem passando, são tantas dores, tantas aflições, e esse momento é um momento de refazimento espiritual, um momento que nós nos sentimos próximos, próximos a Jesus. Boa noite, Arnaldo, essa família Reis tão especial. Eu espero que a nossa querida Sueli esteja aí, em paz, feliz, curtindo o sobrinho neto. Boa noite, Eudócia, todos esses amigos tão queridos. Então, nós vamos iniciando o nosso Evangelho, abrindo uma mensagem. Vamos ver aqui, como esse livrinho sempre está pertinho, nós vamos abrir o livro Guia de Luz. Mas nós poderíamos também abrir um outro livro de mensagens. Inclusive, o livro Vinha de Luz, para aqueles que porventura ainda não conheçam, o livro Vinha de Luz ele faz parte da coleção Fonte Viva. E essa coleção ela tem os livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, que é esse aqui, repetindo. Então, tem Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz, todos de autoria espiritual de Emmanuel e a mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Mas temos outros livros também de mensagem que nós podemos utilizar nesse momento do Evangelho. A gente lê uma página, faz uma prece, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, reflete em cima do que estamos lendo
e fazemos uma prece final. Abrimos aqui na mensagem 34 do livro Vinha de Luz. Não basta ver, não basta ver. Essa passagem se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 43. E logo viu, e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. É uma passagem belíssima. Nós vamos repetir. E logo viu, e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lucas, capítulo 18, versículos 43. E Emmanuel comenta essa passagem dizendo: a atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo, de boa vontade, procura primeiramente o Mestre diante da multidão. Em seguida, a cura. Acompanha Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, diz Emmanuel, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Amigos, a mensagem prossegue. A mensagem 34 do livro Vinha de Luz. Mas, nesse clima que já nos encontramos, espiritual, nós convidamos todos vocês a fecharmos os nossos olhos, sentirmos essa presença de Jesus em nossos corações, agradecermos a oportunidade de nos reunirmos para refletirmos no seu Evangelho de amor, abrindo os nossos lares, os nossos corações, com muita gratidão. Nós iniciamos mais esse Evangelho no lar e pedimos, Senhor, esteja sempre junto a nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, antes de passarmos a palavra para o Roberto, cumprimentando também a nossa querida Rita de Cássia, seja muito bem-vinda, Rita. A nossa xará Leila, seja muito bem-vinda. A Suzy Giovanoni, a Tassimara Sírio, todos esses amigos, amigas tão queridas que fazem parte da família do SEAC de Olambra. Então, como nós dissemos no início, nós vamos dar continuidade ao nosso Evangelho no Lar. Nós temos feito o nosso Evangelho numa sequência. A semana passada, nós vimos o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 14. Mas como o item 14 era muito longo, nós hoje vamos concluir o item 14. Então, Roberto, fique à vontade. Muito obrigado, Leila. Amigos e amigas queridas, e aqui eu faço uma deferência ao nosso neto Luiz Felipe. Então, mais uma vez, é um prazer muito grande nos reencontrarmos neste mesmo horário. Antes de passarmos as habituais reflexões acerca do tema, nós precisamos fazer um alerta. As pessoas podem se sentir até imbuída do melhor propósito de ajudar e estender mãos recursoras àqueles que necessitam, convidá-los para participar de suas reuniões particulares, que é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, pela sua própria definição,
contempla aqueles que habitualmente convivem ali. Não vale convidar alguém que a gente sabe que está em desequilíbrio, está emocionalmente fora do seu eixo, porque pode acontecer deles darem passividade. Com a mediunidade em desequilíbrio, isso atrapalha a harmonia do ambiente. Agora, nunca é demais recordar também o recurso das preces intercessórias. Tudo bem? Com esses esclarecimentos, vamos então. Estamos ainda tratando no subtítulo Mundos de Provas e de Expiações, que é o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E Santo Agostinho, que é o espírito comunicante, que trouxe essa belíssima contribuição para a obra codificada pelo emérito, pelo nosso mestre Dionês Allan Kardec, ele nos diz o seguinte: daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. Aqui pode até parecer um contrassenso, mas não o é. Então, entre as raças, ou no seio, no meio das raças mais inteligentes, existem espíritos que estão em profundas provas materiais, provas espirituais, em expiação, quiçá. E aí, Santo Agostinho, adiantando, ele diz assim: é que há nelas, nessas raças mais inteligentes, mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Então, aqui Santo Agostinho dá um esclarecimento super necessário, porque, como no parágrafo anterior, nós vimos que poderia parecer um contrassenso, porque diz que as raças mais inteligentes já têm mais apurada a sensibilidade. Quando fala assim sensibilidade, nós tocamos no campo emocional, emotivo, racional e também moral. E, portanto, elas estão sendo provadas pelas contrariedades e desgostos que encontram no seu entorno, à sua volta. Se nós buscarmos exemplos na atualidade, eles não nos faltarão. Porque, por exemplo, quando nós achamos que determinada pessoa, determinado grupo, são grupos ferozes, são grupos malvados, fratricidas ou latrocidas, enfim, nós, então, somos tocados por uma profunda sensação de contrariedade. Agora, opostamente, as chamadas raças primitivas, e também estão ao nosso lado, portanto, estão entre os seios das raças mais evoluídas, essas raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado, ou seja, não tem ainda desenvolvido, na mesma medida em que as raças mais inteligentes, esse padrão de moralidade, de conduta, de civilidade, a possibilidade de conviver pacificamente, apesar das diferenças, com seus pares. Porque se nós formos buscar nas notícias que nos chegam às mãos, e desde sempre, vamos ver que há pessoas que confessam que mataram. E que, se for necessário, matarão outras vezes. Então, elas têm ainda o chamado senso moral muito embotado, muito limitado, e a sensibilidade delas não se manifesta na mesma inteireza, na mesma intensidade que aqueles mais inteligentes e dotados, portanto, do senso de moralidade, de civilidade e, sobretudo, de apreço à vida. É interessante relembrarmos para aqueles que, porventura, não tiveram oportunidade de nos acompanhar nos nossos últimos encontros, porque Santo Agostinho,
Ele traz essa mensagem em Paris, 1862. E Allan Kardec, de uma forma didática, ele dividiu no item 13, 14 e 15. Então, desde o item 13 do capítulo 3, nós estamos refletindo sobre esses mundos de expiações e de provas. E nós falamos tanto, né, sobre isso, mundo de expiações e de provas, que o nosso planeta está no mundo de expiações e de provas, por isso tantas dores, tanta coisa que ainda nos impacta, porque nós somos espíritos que estamos aprendendo, mas somos espíritos ainda muito imperfeitos, muito endividados. E o benfeitor, logo no item 13, ele diz que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. Ora, se a gente for observar, não precisa nem falar muito, porque aonde nós habitamos aqui no planeta Terra, ainda há muitas dores, muitas provas e expiações. E ele prossegue mais adiante dizendo que nem todos os espíritos que encarnam na Terra vêm para aqui em expiação. E aí ele fala desses espíritos, inclusive, que vêm banidos de outros orbes em função da sua conduta moral. E nós sabemos que os exilados de Capela eram espíritos já com um grau de evolução intelectual maior, mas moralmente ainda estavam deixando a desejar e acabaram vindo reencarnar aqui no planeta. E Kardec, ou melhor, Kardec, através de Santo Agostinho, continua ainda no item 14, dizendo que os espíritos em expiação, se podemos nos exprimir assim, são exóticos na Terra. Viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, ou por haverem se constituído em tais mundos, causa de perturbação para os bons. E como o Roberto trouxe agora, daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Então, nem sempre a gente imagina que aquele mais simples é o que está numa situação de punição, de expiação. Não, justamente ao contrário, porque o próprio Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, se eu já tenho a compreensão, e mesmo assim eu ajo no erro, eu me conduzo de uma maneira equivocada, a minha responsabilidade é muito maior. Então, ele diz que, até para não perder o que ele fala aqui, eu vou ler. Por isso mesmo, para essas raças, é que de maior amargor se reveste os infortúnios da vida, porque ele sabe o certo e está fazendo errado. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas. E aí a gente até lembra Paulo, o apóstolo dos gentios, quando ele diz mais ou menos, não sei se o Roberto vai lembrar, mas ele diz mais ou menos assim: o que eu sei, eu acabo fazendo de uma maneira errada. E ele diz assim, olha, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu realizo. E a gente, muitas das vezes, não é assim que a gente se conduz, conforme Paulo coloca, mas aí o Roberto agora, nós encerramos o item 14 e vamos continuar ainda com o Santo Agostinho, vermos o item 15, aí a gente encerra essa reflexão sobre os mundos de expiações e de provas. Então, adiantando, né, como a Lília já colocou, diz assim: a Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios. Ou seja, a Terra não é o único mundo de expiação, é um dos. E não é nem de todas as categorias, é um dos tipos, porque existem vários tipos.
entre os mundos expiatórios, dizendo que essa variedade é infinita, mas revelando todos, como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, são espíritos que eles, por vaidade, o egoísmo, o orgulho, a ambição, inveja, eles contrariam os dispositivos legais divinos, e aí eles terão que, como caráter comum, esses planetas que nos acolherão, aqueles entre nós que somos esses ainda espíritos rebeldes, que ainda não nos submetemos em toda a sua inteireza às leis de Deus. Como a Leila colocou ainda agora há pouco, também vale repisar nesse tema, porque o próprio Cristo diz: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Por vezes nós temos ainda já bem aflorado, aliás, o valor das virtudes. Mas quando vemos alguém que não pensa que nós, assim como nós, que ainda não tem o nosso entendimento, então nós normalmente resvalamos para os desequilíbrios das emoções. E é nesse sentido também que Santo Agostinho coloca, porquanto, quando nós vemos alguém em desalinho com a conduta em processo de comprometimento, nós nos mostramos avessos às pessoas, ao contrário que nós deveríamos fazer, que é orar por esses aí. Eu falei agora no início nas chamadas preces intercessórias. Então, nós não podemos também nos furtar a essa responsabilidade. E ainda Santo Agostinho continua dizendo aqui, ainda no item 15, esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. Alguém até proclamamos isso aí, já fazendo coro, né, com a voz do povo, e diz assim: olha, contra as forças da natureza, nós não podemos nos indispor, porque é uma luta em glória. Por outro lado, essas catástrofes ditas ambientais, climáticas, com muita seca, ora muita chuva, ora com desabamentos, alagamentos. Então, vai nos conduzir a trabalharmos, desenvolvermos a nossa inteligência, buscando elementos que façam com que esses desastres sejam minimizados. E quando nós nos deparamos ainda com as perversidades de outros, aí nós teremos que trabalhar as virtudes ou as qualidades do coração a que ele se refere. E conclui dizendo que é assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. É só uma observação quando fala assim, faz que o próprio castigo. Não é que Deus nos castiga, nós próprios é que nos castigamos por termos deliberadamente infringido os códigos divinos, que são sempre a nosso favor. Então, nós sofremos essas consequências. Mas Santo Agostinho, que ele era um dos pais da igreja, quando esteve entre nós, então ele traz essa linguagem muito recorrente na época, que é o castigo. Mas é bom esclarecer que não é Deus que nos castiga, e sim somos nós próprios que nos castigamos e sofremos as consequências, os revides que a nossa consciência nos aponta. É verdade, porque quando ele coloca, inclusive, aqui Santo Agostinho, dizendo que nesses mundos expiatórios, a Terra faz parte, por enquanto, deles, diz que é um lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, muitos de nós nos sentimos como se, ao estarmos encarnados aqui, como se estivéssemos no cárcere,
como se estivéssemos numa prisão. Mas por quê? Realmente, nós descumprimos a lei, aquele que descumpre a lei humana, ele, dependendo da situação, ele acaba sendo afastado da sociedade, ele é punido. Então, nós nos sentimos assim, como se estivéssemos no cárcere, aquele desejo da liberdade, por isso aquele anseio do paraíso perdido, porque o paraíso perdido, simbolicamente falado ali no Antigo Testamento, não deixa de ser isso. Esses espíritos rebeldes que vieram punidos de outros orbes, mas ao mesmo tempo que eles vieram para aqui, ele, como o Roberto acabou de colocar, Deus não deixa nada ao acaso. Ao mesmo tempo, aquele espírito rebelde reencarna, mas vai se utilizar da sua inteligência para auxiliar, para modificar aquele orbe que ele chegou quase primitivo, e com isso ele vai desenvolvendo mais ainda o lado moral, o lado intelectual e progredindo. É o proveito do progresso do espírito, que diz Santo Agostinho. Então, amigos, vamos lembrando aqueles que foram chegando depois, se desejarem, coloque agora o seu copinho de água. Para aqueles que vão nos assistir depois também, participem com a mesma fé, com a mesma confiança, como se presenciais estivessem, porque os benfeitores, através desse desejo sincero, vão nos auxiliar com certeza, nos ofertando o que for de melhor para nós, para as nossas necessidades. Aproveitando, cumprimentando a nossa querida Eudócia, a Mônica Pascoal e todos esses amigos que estão aqui conosco e aqueles que vão nos assistir depois. Então, vamos, nesse momento, vamos orar, mas com muita fé, com muita confiança, vamos fechar os nossos olhos e não vamos pensar no mal, porque Pedro, o apóstolo, nos ensina que o amor cobre a multidão de pecados. Quando nós amamos com um desejo sincero de renovação, de transformação, e criamos essa grande rede de modificação para o bem, nós conseguimos muito. Parece que não, mas as nossas vibrações, as nossas energias de amor, elas transformam. Jesus nos ensinou isso muitas vezes. E nessa noite nós vamos pensar no bem, no amor, no sentimento de fraternidade. Nós vamos visualizando o nosso planeta se iluminando, as sombras se dissipando e todo o nosso orbe se transforma em luz. Porque o amor supera todas as adversidades. Então vamos vibrando muito amor, muita paz, sentimento de união, de tolerância, de perdão. E nós vemos o nosso planeta se transformando. Os governadores espirituais de cada nação se juntam a nós. Uma grande rede de amor, de trabalho no bem, se inicia. Nós vamos de uma forma muito carinhosa, muito fraterna, envolvendo todo o nosso orbe. Um grande abraço em torno do nosso planeta. Jesus transmite o seu amor, transmite a sua luz. Mas nós também temos essa centelha divina dentro de nós. Ele nos disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Somos centelhas divinas. Não sejamos tímidos. Deixemos essa luz resplandecer, iluminar, dissipar todo o mal. Todas as nações se unem no mesmo sentimento de amor. Todos conseguem compreender
que somos uma única família, filhos do mesmo Pai, Criador de todo o universo. E a paz começa a se manifestar. Vamos sentir o nosso planeta não mais como um planeta de provas e expiações, mas como um planeta já de regeneração, aonde o bem prevalece, a união, o sentimento de fraternidade, de amor, se manifesta em todos os recantos, em todos os lares. As enfermidades já diminuem, já não existem tantas dores, tantas aflições, porque nós já conseguimos, através do nosso amor, do nosso pensamento, do nosso sentimento, modificar, transformar toda essa psicosfera. Vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz, percorrendo os leitos dos hospitais, percorrendo os lares que ainda se encontram em desalinho, percorrendo as instituições, as ruas. Nós vamos acolhendo cada irmão que ainda sente no seu coração as dores, a tristeza, a enfermidade. Cada benfeitor amigo que se encontra agora conosco, une-se a nós para essa grande mudança planetária. E com muita confiança, nós só podemos dizer: Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças necessitadas de luz. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Livra-nos, Senhor, livra-nos das nossas próprias imperfeições, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do ciúme, da prepotência, para que possamos, Senhor, caminhar lado a lado contigo. Tu esperas por nós, confiante, desde que recebeste o planeta Terra para cuidar. Nós estamos aqui, cada reencarnação, aprendendo um pouco mais. Mas quanto tempo perdido! E nós te pedimos, Senhor, dai-nos a força, a coragem, a fé, a perseverança, para que possamos aproveitar cada minuto, cada momento da atual reencarnação, para quando retornarmos à verdadeira vida, voltarmos com a consciência do dever cumprido e pedindo a cada emissário divino, pelos nossos pais, pelos nossos entes queridos, pelos nossos ambientes de trabalho, de estudos, para que os benfeitores que em nome do Cristo se encontram conosco possam auxiliar, possam dar o que for de melhor a cada um que agora nos vem ao pensamento, com muita confiança, com muita fé, com muita esperança. E enquanto os emissários do alto vão trabalhando em benefício dos nossos lares, nós agora vamos receber essa luz que verte do alto sobre nós. Com muita confiança, vamos aproveitar para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos, enquanto os benfeitores magnetizam as águas e impõem suas mãos amorosas sobre nós. Sintamos neste momento a cura se manifestando, a cura do corpo, a cura da alma.
aos nossos anjos guardiões, protetores das nossas vidas, rogando a Jesus que abençoe a nossa semana, que nos conduza sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Nós vamos encerrando mais esse encontro espiritual e pedindo, Senhor, permita que possamos estar novamente reunidos no próximo domingo, agradecendo a Jesus, a Deus nosso Pai. Nós encerramos convidando a todos. Suavemente vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos amigos, depois de tudo que recebemos, só podemos agradecer, lembrando que amanhã, segunda-feira, nós temos a nossa palestra semanal e terça-feira o nosso estudo do Evangelho, pelo Facebook e pelo Instagram. Mas entre no nosso canal do YouTube, no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e compartilhem as lives que ali se encontram. Sejamos nós, semeadores da luz. Cumprimentando a Maria Dolores, seja muito bem-vinda, Maria Dolores. E nós lembramos, para aqueles que desejarem encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, que é a reunião de vibração toda terça-feira, anotem aí o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita. Boa noite, Gleice, mãe do Miguel. Agora perdeu a identidade. Agora é a mãe do Miguel. Seja muito bem-vinda. Um beijo aí no meu netinho. Então, amigos, quem desejar um atendimento fraterno, alguma orientação, encaminhar algum nome para a reunião de vibração, que é toda terça-feira, que é uma reunião de tratamento, encaminhe para o novo número DDD 19 e o celular 994564473. 1999-456-4473. A paz de Jesus com todos vocês. E também, por mais que a gente queira, a gente não consegue deter o relógio do tempo, né? Mas nós vamos ficando por aqui e colocando-nos para que possamos estar na próxima semana, neste mesmo horário, refletindo sobre temas magnos da atualidade e também à luz do Espiritismo, é lógico, mas lembrando que nesses momentos, onde as sombras da noite se abatem sobre a humanidade, é quando mais necessário se faça termos luz, para que não sejamos nós a atrapalhar o processo da Terra em regeneração. Com essas palavras também, formulo votos para que tenhamos uma semana exitosa dentro desses valores que apontamos e que possamos nos rever no próximo domingo, neste mesmo horário. E antes de encerrar, um abraço também para a nossa Niva e Dizia Duque. Beijo, coração de todos vocês. Muita paz. Até amanhã.